E aí, tudo belezinha? Continuando as nossas conversas sobre os elementos fisiográficos que vão ditar as regras climáticas, nós temos que observar ainda uma conversa bem importante em relação a isso, que são as chuvas. Temos tipos de chuvas diferentes? Sim, tecnicamente nós temos 3 tipos de chuvas mais distintos. O primeiro deles são as chamadas chuvas orográficas. O que é orográfica? Orográfica vem de orografia. Orografia quer dizer relevo. Sim, as chuvas acontecerão no relevo? Sim, acontecerão por causa desse relevo. A massa de ar está se deslocando dos polos em direção à região equatorial. A massa de ar vem vindo carregada de umidade, polos, umidade, lembram disso? Chegando na região da Serra do Mar, por exemplo, ela vai ser forçada a subir. Por que ela vai ser forçada? Porque aqui é o relevo, chamamos isso aqui de orografia. A montanha que está ali, lá na Serra do Mar, lá, então a massa de ar vem vindo, ela vai ser obrigada a subir e chegar, por exemplo, na região de Curitiba. Então, quando ela vai fazer esse movimento ascendente, essa forçada que ela dá para ultrapassar o relevo, ela acaba descarregando a chuva aqui, ó. Olha o desenho aí. Então, a partir do desenho você consegue perceber o que é uma chuva orográfica. A chuva orográfica acontece por causa do relevo. Qual é o segundo modelo de chuva que nós temos? As chamadas chuvas de convecção. Como que se dá as chuvas de convecção? Tecnicamente elas ocorrem com maior frequência durante o verão. Durante o verão. Por quê? Mais calor. Aí vai acontecer o que? A água que está superficial ou até mesmo subterrânea, ela vai ser aquecida e vai evaporar. Então evapora-se muito, formam-se nuvens gigantescas, as chamadas aí cumulonimbus. Olha como que é uma cumulonimbus. Ela tem um formato aí de bigorna. Bigorna que os caras batem o ferro lá para fazer a ferradura, fazer as espadas lá e tal, sabe, a bigorna. Então esse tipo de nuvem será denominado cumulonimbus. Se formam muito rápido, são muito grandes. Olha o tamanho que ela é. Ela é gigantesca e elas vão dar origem àquelas chamadas chuvas de verão. É dessas nuvens aqui que aparecem as chamadas chuvas de verão. Chove muito rápido, muito intensamente, e de repente daí passa tudo isso e o sol volta a brilhar. Muito comuns esse tipo de chuva durante o verão, chamadas chuvas de convecção. Convecção quer dizer evaporação acontecendo muito rápida, porque está muito quente, condensação, formam-se as nuvens e aí chove-se muito e muito rápido. E depois o tempo volta a ficar normal, ou seja, conforme estava antes da chuva. Chuvas de convecção é o segundo modelo de chuvas. E o terceiro modelo de chuva que nós temos são as chamadas chuvas frontais. Frontais quer dizer, elas vão ter um encontro, elas vão colidir-se e aí vai acontecer fenômenos interessantes em relação a esse modelo de chuva. Frontais, quais são as frentes que se encontram? Frente fria e frente quente. Então nós temos 2 modelos de massas: massa de ar fria, densa, pesada, carregada, e massa de ar quente, menos densa, mais leve. Então elas vão transitar em direções contrárias. Massas de ar, vamos fazer assim, a massa de ar quente vem da região equatorial, massa de ar fria vem dos polos. Então elas vão se encontrar em algum momento. Frente fria, frente quente se encontrando, nós chamaremos então de chuvas frontais. 2 frentes se encontrando. O que vai acontecer? Então, nesse espaço entre uma frente e a outra, nós vamos ter a chamada área de instabilidade. A área de instabilidade pode acontecer absolutamente tudo. Ventos fracos, moderados, fortes, garoa,
chuva média relativamente forte, intensa, granizo. Área de instabilidade pode acontecer tudo. Onde é a área de instabilidade? É entre a massa de ar fria e a massa de ar quente. Então, nesse espaço entre elas, nós chamamos aqui de área de instabilidade, ok? Se encontram. No ato do encontro, nós temos que lembrar que nós temos cargas positivas e cargas negativas se encontrando. Então aqui, nas chuvas frontais, muito comum descargas elétricas, relâmpagos, trovões, ventos mais fortes, porque eu tenho que considerar esse encontro de massa de ar fria com massa de ar quente. Então aqui nós vamos ter fenômenos bem interessante no sentido de que é um encontro de duas massas, então tudo pode acontecer. É nesses encontros que pode acontecer também os chamados tornados, os furacões, eles têm início nesse encontro. Nós temos que lembrar que a massa de ar fria, ela tende ao quê? A jogar a massa de ar quente para cima. Então vai alimentando, e aí se eu somo ao movimento de rotação da Terra, então essa massa vai subir e ela vai começar a fazer um movimento em espiral. Vai pegando velocidade, a massa de ar úmida vai alimentando, dando combustível para esse turbo sendo formado ali, e aí nós vamos ter aí características dos tornados, furacões, enfim. Então nós temos que pensar o seguinte: a massa de ar fria tende ao quê? A jogar a massa de ar quente para cima, por ser mais leve, então ela vai ter um movimento ascendente. Somado ao movimento de rotação da Terra, nós vamos ter o quê? Um movimento em espiral. E aí você vai ter a lógica sendo formada, constituída de tornado, furacão e assim por diante. Tranquilo? Então, para fechar o pacotão das chuvas, 3 tipos principais a serem anotadas aí no seu caderno. Beleza? Nos vemos então na próxima aula.